Querido povo de Deus, depois é impressionante que antes da Páscoa, nós ficamos 40 dias em preparação, e nem por isso nós conseguimos aprofundar, e quando a gente chega no final da quaresma, a gente vê que é pouco, aprofundar o mistério da paixão e morte de Jesus. Aí vem a Páscoa, e nós temos mais 50 dias até Pentecostes, 40 dias, 50, para celebrarmos a vitória de Jesus, mas também é pouco. E digo isso porque mesmo com os apóstolos, Jesus teve que ter uma paciência imensa. Eles viveram 3 anos com nosso Senhor, e se você lembrar, em muitos momentos Jesus disse: o Filho do Homem vai ser entregue aos tribunais, vai ser açoitado, vai ser morto, vai ser crucificado, mas no terceiro dia ressuscitará. Gente, não é tão fácil pensar que o morto voltou à vida. Alguém já viu um morto que voltou à vida? Levante a mão. Graças a Deus, ninguém. Uma coisa é voltar à vida, outra coisa é a ressurreição plena que Jesus teve, que Jesus não morre mais. Lázaro morreu de novo, filha de Jairo morreu de novo, e assim outros. A ressurreição de Jesus é já a sua plenitude. Por isso, os apóstolos tiveram que fazer vários aprendizados do ressuscitado. E é impressionante que todas as aparições de Jesus têm um propósito: confirmar na fé. Qual é o propósito da aparição de Jesus? Confirmar na fé. Por que Jesus apareceu aos apóstolos? Confirmação na fé. Por que ele apareceu aos discípulos? Para os confirmar na fé. E o que é que Jesus quer que eu e você sejamos? Confirmados na fé. Então todos os sinais de Deus é para a nossa confirmação, e essa confirmação tem que fazer que o meu coração e o teu abrase. Se nos discípulos de Emaús Jesus anunciava, o coração abrasava, aqui a fogueira abrasava na margem, e depois abrasava no coração quando ele distribuiu os pães. Nós estamos falando da pesca milagrosa. Quando você começou a ouvir esse texto, não sei você se não deu a impressão de já ter ouvido num outro momento, mas a outra pesca milagrosa foi no chamado de Pedro. Essa não, essa é chamado do primado de Pedro. O que é o primado? Tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, que vem logo depois. Quem vai a Jerusalém, que vai na Galileia, vai encontrar a Tábara, que é a igreja dos 5 pães e 2 peixes, e depois a igreja do primado de Pedro, que é a pesca milagrosa. Mas o que é importante você perceber, lembra que eu falei confirmar na fé? Pedro foi um que chamou os apóstolos para voltar ao seu velho ofício, como que Pedro desistindo: tu és Quefas, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Parece que ele estava desistindo, que Deus o tinha chamado para ser pescador de homens, que ele tinha que largar as redes e passar a pescar pessoas humanas. E por isso, depois da frustração, qual foi a frustração de Pedro? Primeiro com ele mesmo, ele disse não conhecer o mestre. Depois com o próprio Jesus, porque a partir do momento que você não reconhece o ressuscitado, você vai dizer: ele falhou. E é verdade. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a cruz era uma derrota. E parece que Pedro não estava seguro disso, tanto que esqueceu que o Senhor o tinha mandado pescar homens, que o mandou jogar as redes para pescar pessoas humanas, e voltou ao velho ofício. Às vezes nós corremos esse risco
pelas nossas frustrações, decepcionados conosco mesmo. Nós nos esquecemos do que Deus quer de nós. Nós nos esquecemos do que Deus está fazendo em nós. E isso é o pior. Que a gente olha para o hoje e você pensa, mas eu sou isso? Isso é pouco? Aonde que está o erro? E se nós tivéssemos um pouco mais de paciência em deixar Deus continuar a obra, para saber o que Ele vai nos fazer, a gente não pararia numa obra imperfeita. Não sei se você entende, que a gente acredita que Deus age, todo mundo acredita. O problema é que às vezes não entendemos que o hoje de Deus na minha vida é ainda parcial. Que o hoje ainda é uma parte do todo. E voltamos aos velhos hábitos, ao velho Pedro, ao velho Reginaldo, ao velho Fernando, ao velho Maria, nós voltamos aos velhos hábitos e não temos coragem, por frustração, decepção conosco e falta de confiança em Deus. Então desistir é falta de confiança em si mesmo e falta de confiança em Deus. Entendeu a mensagem do Evangelho? Ninguém é derrotado. Eu tenho falado isso com muita frequência, quando eu estou falando do poder oculto, que o pessoal não precisa ficar com medo não. Poder oculto é exatamente falar para você não fugir da raia, você não fugir das batalhas, e não dar por terminado algo que Deus não completou. Filhos queridos, o Evangelho de hoje está falando disso. Por isso Jesus disse: Pedro, lance as redes, lance. E Pedro lança. Quando Pedro volta ao chamado original de Deus, tudo muda. Será que nós não precisamos nos perguntar: Deus, onde você está contando comigo? Em que eu estou desistindo? Onde que está me faltando mais confiança em Ti, Cristo vivo, ressuscitado, que venceu todas as batalhas? A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que nesse período pascal fazemos no rádio, não sei se você percebe, que os apóstolos aqui mostram resistência, persistência. Eu tenho falado tanto nisso aqui, persistência. A pior coisa é uma pessoa que não tem persistência, que desiste, que não sabe encontrar suas motivações em Deus. Tudo isso nós precisamos. Você precisa no teu trabalho, você precisa ter uma motivação, você precisa ter uma persistência, uma resiliência. Você precisa ter uma motivação que é capaz de não estabelecer crenças limitadoras. Olha para os apóstolos, um grupinho de 12, 11 na verdade, e aqueles que mataram Jesus falam para ele: escuta aqui, vocês sumam daqui e nunca mais pregam de Jesus Cristo. E não duvidem, nós já matamos o teu mestre e vamos matar um por um. E de fato, alguns foram mortos, devorados pelas feras no circo, outros foram decapitados, um por um eles tentaram matar, quase todos. Mas eles não se renderam. Que foi bem assim. Chamaram, olha a primeira leitura, chamaram todos e disseram: nós já matamos o mestre, vocês sumam daqui, sua gentalha. Um já se enforcou entre vocês, e agora nós vamos matar um por um. E eles disseram: é preciso obedecer a Deus e não aos homens. Isso Pedro experimentou naquela pesca. Pedro, não volte a pescar peixes. A sua pesca tem que ser de almas, de pessoas humanas. E quando ele obedeceu Jesus, diante dos tribunos, ele falou: querem me matar? Me matem. Eu vou obedecer a Deus e não aos homens.
Foi quando eles mandaram açoitar os apóstolos, proibiram que falassem em nome de Jesus, depois soltaram. E quando soltaram, eles foram felizes para casa. Obrigado, Senhor, porque apanhamos em Teu nome, porque sofremos no Teu nome. E é isso que nós vamos continuar, e continuar evangelizando. Aquilo que Pedro não tinha certeza, se tornou para ele a pedra angular. Agora façam o que vocês quiserem. Eu não vou ouvir homens, eu vou servir ao meu Deus. Você entende que é isso que nós precisamos? Corações inflamados, abrasados. Nós precisamos deixar Deus continuar a obra. Nós precisamos ser persistentes, resilientes, motivados no Espírito Santo. Lançar as redes, certos de que quando fazemos, elas viram cheias. Aqui diz que são 156 peixes. Há duas formas de entender. Uma, desse número tão específico que alguém vai se perguntar: será que o apóstolo foi lá e disse, ficou contando quantos? Pois é, não foi bem assim. Mas diz o texto que a rede tinha 153. Para os antigos, era o número de peixes que haviam no oceano. Mas para o judeu não. 153, escrito em hebraico, contado, e dá o mesmo número do que eu sou aquele que sou. O número significa o encontro de Jesus, o eu sou. Aquele que não quer alguns peixes, ele quer a humanidade toda. É para isso que queremos ser evangelizados, meus irmãos. Que nós tenhamos coragem de superar as nossas crises de fé, de não deixar que as nossas frustrações nos paralise, ou nos volte a velhos hábitos, mas que entendemos que celebrar Jesus é deixar Deus fazer nova todas as coisas. Repita comigo o que eu pedi antes: Senhor, Senhor, dai-me a graça, dai-me a graça de ter um coração abrasado de amor por vós, de ter um coração abrasado de amor por vós. e peço, Senhor, a graça E peço, Senhor, a graça de que faça em mim de que faça em mim uma obra nova. uma obra nova. Amém. Amém.